A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais uma vez, esta rica oportunidade de nós estarmos entrando mais uma vez na presença de Deus para aqui compartilharmos uma palavra da parte do Senhor para o teu coração. Louvado seja Deus por esta riquíssima oportunidade. É muito bom poder chegar neste horário e lembrar dos nossos irmãos. Nós passamos aqui o dia inteiro meditando um pouco na palavra de Deus. Estivemos ali visitando a tia da Juliana, que fez a cirurgia. Passamos ali consertando algumas coisas e voltamos para casa. Já fizemos todos os nossos deveres aqui da casa e chegou aquela hora, irmãos, que é um prazer poder rever os irmãos, ainda que pelo Face. É sempre uma alegria. Eu gosto muito de expressar esta alegria do meu coração em poder rever os irmãos, principalmente na igreja. Mas quando nós não estamos na igreja, então rever os irmãos, mesmo que seja pelo Face, ver que os irmãos estão aí presentes e todo dia nos nossos dias de culto e nos nossos horários de culto, aqueles irmãos que têm uma fidelidade para com Deus e gostam e amam a palavra de Deus, têm entrado, irmãos, para participar conosco desta live. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela sua família. Eu quero ser grato a Deus pela vitória de mais um dia que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem colocado uma palavra no meu coração. Eu estive conversando com os irmãos na quinta-feira e dizia aos irmãos que no domingo eu traria uma palavra para os irmãos, que o Senhor falando comigo, ele confortava o meu coração, porque muito preocupado com toda a situação que estamos vivendo, as igrejas fechadas. A gente sabe, irmãos, que tem muita gente que necessita sim ouvir uma palavra da parte de Deus, mas tem muitos dos nossos irmãos que também vivem um momento delicado de fraqueza, de incerteza, de insegurança. E esta igreja fechando as portas preocupa muito a gente. Nós bem sabemos, irmãos, que no passado os irmãos faziam os cultos em casa, os cultos familiares, com muito mais frequência. É interessante, irmãos, que muitos, não são poucos não, são muitos dos nossos irmãos já não sabem nem mais fazer o culto residencial, o culto em casa, o culto com a família. Às vezes o pai não tira mais uma palavra, a mãe não conta um testemunho, os filhos não louvam. Irmãos, talvez Deus tenha preparado toda a face da terra e muitas nações para que se volte um pouco mais a Deus e à família. Talvez os elos e os laços que foram se perdendo com o passar dos anos, a modernidade, o mundanismo e as tecnologias que vão entrando, parece que vão roubando os relacionamentos familiares. A gente percebe, irmãos, que não são poucas as vezes que as pessoas se reúnem em volta de uma mesa, mas na hora de comer, cada um está com o seu celular nas mãos, conversando com pessoas que não estão naquele ambiente, e ao invés de valorizar aqueles que estão na casa, aqueles que estão à mesa, eles conversam com pessoas que não estão participando daquilo. Outros, muitas vezes até mesmo dentro da igreja, preferem registrar o momento no celular do que propriamente sentar e ouvir e prestar atenção no culto e participar do culto. São aqueles que assistem o culto, mas não participam do culto. E isso é triste, irmãos. Isto é triste, mas é uma triste realidade. E nós estamos, irmãos, vivendo este momento de estarmos, sim, impossibilitados de estarmos na casa de Deus, no templo, adorando a Deus como nós fazemos de costume, mas não estamos impedidos de adorar a Deus nos nossos lares, com as pessoas que nós amamos e junto dos irmãos
pela rede social, irmãos, que isso foi um presente de Deus. O diabo tem muito usado as mídias sociais, mas, irmãos, o controle de todas as coisas sempre esteve nas mãos de Deus. E nós estamos fazendo desta ferramenta uma ótima ferramenta. Nosso pastor presidente, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, ele nos orientou nesta semana através de um vídeo lá da sua casa, onde ele dizia a todos os nossos irmãos para que apaziguem o coração de vocês, para que tenham paciência e os pastores procurem se esforçar em fazer o culto nos dias e horários que eram feitos na igreja. Cada pastor procure orientar a sua igreja, o seu povo, o rebanho que Deus lhe confiou às suas mãos, continue orientando e trazendo uma palavra da parte de Deus para o coração dos irmãos através das lives. Nós vamos continuar, irmãos, com os nossos cultos online até segunda ordem. Nós ainda não temos, irmãos, uma definição do ministério de quando voltaremos com os cultos nas nossas congregações. Porém, irmãos, nós estaremos congregando ao Senhor nas nossas casas. É um pouco mais distante, mas nós estamos, irmãos, de alguma forma ligados pela comunhão em Cristo Jesus, ouvindo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então eu quero convidar os irmãos para que façamos uma leitura na palavra de Deus. Nós vamos trazer aqui uma breve palavra, tem alguns irmãos ainda entrando aí, e vamos estar, irmãos, então, meditando com os irmãos uma breve palavra, uma meditação que o Senhor pôs no meu coração, mediante as preocupações da minha vida, e tenho certeza que também são as preocupações de muitos dos irmãos que estão aí nos assistindo. Eu quero mais uma vez saudar a todos com a paz do Senhor, cumprimentá-los com a paz do Senhor. Nós estamos aqui dando tempo, irmãos, para que alguns irmãos ainda entrem na live. Nós temos tido, irmãos, uma boa participação dos irmãos e muitas vezes, irmãos, a gente pensa que não. Mas eu louvo a Deus que alguns parentes meus lá do Paraná, lá de Sertanejo, eles entraram na live, assistiram lá com a família, alguns amigos lá de Ribeirão Preto, outros amigos em Curitiba, algumas pessoas em Santa Catarina, teve pessoas assistindo a nossa live lá no Canadá. Então eu louvo a Deus, irmãos, porque o Senhor, Ele é fiel. E certamente, irmãos, a palavra de Deus tem um endereço certo. E eu creio, irmãos, que muita gente nesta hora está assistindo a live de outros pastores. E esses que estão assistindo a live de outros pastores, eles receberão a palavra que Deus enviou para eles. Mas você que está assistindo a live do pastor Ronaldo, a palavra que temos hoje é para o teu coração, não é para o coração deles. E amanhã, quem sabe, alcançando elas esta palavra também, certamente a palavra pode trazer algum efeito à vida e o coração de cada um deles. Mas eu convido você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia aí comigo, aí na sua casa, no livro do Gênesis, o livro da criação, o livro, irmãos, das gerações, livro de Gênesis, capítulo de número 15, e o versículo de número 12 até o versículo de número 15. Gênesis no capítulo 15, versículo de número 12 ao versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão: Saibas, de certo, que peregrina será a sua semente em terra, que não é sua, e servi-los-á e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual eles servirão. E depois sairão com grande fazenda, e tu irás aos teus pais em paz, e boa velhice serás sepultado. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados, queridos irmãos, esta semana eu, pensando em tudo que está acontecendo, e alguns irmãos nos ligam
e comentam algumas situações de desemprego, de falta do salário, da falta da provisão, de não saber se a empresa os mantém ou mandam embora. Nós temos muitos irmãos autônomos, irmãos que são caminhoneiros, irmãos que são donos de comércio e que, irmãos, nós bem sabemos que um economista estava dizendo outro dia que um comércio que mexe com comida, ele aguenta no máximo 20 dias fechado. O comércio como mecânicas, autopeças, essas coisas, 28 dias. E alguns outros comércios aguentam um pouco mais, mas mais de 30 dias, irmãos, fechado. Já começam a complicar as situações de muitos dos nossos profissionais liberais. E eu comecei a pensar em todas essas coisas. E veio ao meu coração o tempo em que o Senhor trouxe para mim uma grande mudança. A mudança de eu sair da minha casa, de eu sair de onde eu morava, de eu deixar os meus trabalhos, o meu estudo, tudo para trás, para estar vindo para esta terra que hoje eu estou. E quando eu cheguei aqui, foi uma grande bênção. Deus operou grandiosamente, abençoou em tudo o que nós fizemos. Mas esta mudança, ela trouxe muita insegurança, ela trouxe medo, ela trouxe incerteza, ela trouxe um desafio muito grande para a nossa vida e tirou a gente de toda a nossa rotina, de todo o nosso conforto. E tudo o que nós fazíamos, tínhamos que fazer com muito cuidado, com muita atenção. E eu acho interessante que quando nós olhamos para esta palavra, com Abraão não foi diferente. Deus fala a Abraão para que ele saia da sua terra, do meio da sua parentela, porque Deus o iria abençoar. Nós olhamos, irmãos, que Deus começa a abençoar Abraão e a promessa é lhe dar um filho na sua velhice. Deste filho, Deus já não promete só um filho, mas uma grande nação. Daqui a pouco Deus vem, renova a promessa em Abraão e diz: de você eu farei pai de muitas nações. Depois ele chama Abraão para fora da tenda e diz assim: olha, Abraão, se você pode contar as estrelas, assim será o número da sua descendência. Como as areias do mar e como as estrelas do céu é o que eu vou fazer dos seus descendentes. Ao final da vida de Abraão, Deus chama Abraão e diz assim: em ti, Abraão, eu farei bendita todas as famílias da terra. Porém, aqui no capítulo de número 15, a Bíblia está dizendo que Abraão recebe a visita de anjos e o Senhor se dirige a Abraão no cair da tarde, quando ele já estava cansado, os seus olhos estavam pesados, veio um grande temor no seu coração e a palavra de Deus que veio ao seu coração no meio daquela escuridão que abateu sobre a vida de Abraão foi: então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a sua semente em terra que não é sua, servi-los-á e afligi-lo-ão por 400 anos. Olha que promessa que Deus faz, irmão. Deus está prometendo coisas boas a Abraão e no meio de tudo isso, Deus diz a Abraão uma coisa que assusta todos nós. Ele diz assim: Abraão, a sua descendência, ela será peregrina, ela será nômade, ela vai andar de um canto para o outro. E ainda ela vai chegar em uma terra estranha, aonde ela vai servir uma nação estranha. E estes que levarão eles à servidão vão fazê-los servir por 400 anos. Amados, o que eu gostaria de trazer ao coração dos irmãos é frases que a gente escuta desde quando a gente é menino. Alguém diz assim: antes de melhorar, tudo piora. É uma frase, mas é uma verdade. E uma coisa que me preocupa é que também eu já ouvi uma frase que diz o seguinte: nada é tão ruim que não possa piorar. Amados, eu gostaria de ser a voz de Deus para você aqui, para alertar o teu coração, para abrir os teus olhos e para prepará-lo para o dia de amanhã. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o que eu acho lindo na palavra de Deus é que caminhar com Deus não nos impede de passar por intempéries,
não nos livra de muitas vezes sermos levados a cativeiros, isto é, de sermos cercados por uma situação, por uma circunstância da qual nós não temos o controle nas mãos e temos que nos render inteiramente nas mãos de Deus e sobre a vontade de Deus. E quando eu comecei a questionar a Deus sobre as coisas que estão acontecendo, uma certeza veio no meu coração. Deus é poderoso para nos livrar de todo o mal, mas há uma certeza em mim. Antes de melhorar, as coisas vão piorar. Você pode estar dizendo aí agora, pastor, eu esperei até as 8 horas da noite para ouvir uma palavra de que as coisas vão piorar. Sim, meu irmão. Creia na palavra de Deus, porque poderoso é o Senhor, preparando o meu e o teu coração para aquilo que está vindo aí pela frente. Os dias são maus. Nós estamos atravessando, irmãos, dias sombrios. Nós não sabemos o que vai se abater ainda sobre a face da terra. Deixa eu lhe dizer uma coisa para o teu coração. Meu irmão, você que é autônomo, você que é microempreendedor, você que é um profissional liberal, você que está desempregado, como eu estou desempregado. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Não tema, não tenha receio no teu coração. Não fique inseguro pelo dia de amanhã. Nós estamos na mão de um Deus que cuida e zela daqueles que são seus. O Senhor sabe fazer, irmãos, diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas tem uma coisa, a Bíblia também diz que Ele não faz acepção de pessoas. Então, na hora certa, Ele vai entrar com providência na minha e na sua vida e o nome do Senhor será glorificado. Louvado seja o nome santo de Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando nós olhamos para a palavra que acabamos de ler, nós vamos perceber que os anos se passaram. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos, cada filho gerou uma nação. Só que dentre esses 12 filhos, havia um moço por nome de José. Esse moço por nome de José, a Bíblia diz que ele recebe de Deus um sonho. Neste sonho de Deus, ele conta para os seus irmãos, e ele reúne os irmãos e diz, olha, meus irmãos, eu recebi de Deus um sonho onde os teus feixes se dobravam para o meu feixe aqui no campo. E os irmãos se indignaram com ele e olharam para ele e disseram assim, o que você quer dizer com isso? Que nós, sendo mais velhos, vamos nos dobrar para você, José. Você é um sonhador mesmo. Quando daqui a pouco o pai, que a Bíblia diz que amava José muito mais do que amava os seus irmãos, porque José era filho da sua velhice, lhe faz uma capa colorida, uma túnica de 12 cores, coloca esta capa no garoto e isso causa uma grande inveja. E a Bíblia diz que por conta disso os seus irmãos já não suportavam olhar para ele. Irmãos, nós viemos de um momento onde Deus abençoou demais as nossas vidas. Onde Deus, irmãos, prosperou muitas pessoas. Irmãos, nunca se viu tanta gente comprando carro, comprando casa, com um emprego bom. Sempre esteve assim. Mas de uns anos para cá, parece que as coisas estão mudando. A situação está apertando. Para José, parecia que tudo ia bem. Um dia ele acorda, tem um novo sonho. Ele chama a Jacó, estão todos sentados na mesa, se reunindo para a janta, para a refeição. E daqui a pouco José sai com a seguinte conversa. Eu tive um sonho. E neste sonho, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam perante mim. E o pai logo entendeu. O que você quer dizer com isso, José? Você está dizendo que, porventura, eu e sua mãe e os seus irmãos vamos nos dobrar perante você? E é interessante que a Bíblia diz que os seus irmãos se indignavam ainda mais, mas o velho Jacó guardava isso no seu coração. Em tempos, irmãos, de insegurança, em tempos onde a gente não consegue entender o que está acontecendo, não se indigne, não fique, irmãos, exacerbado, não fique desesperado, inquieto. Aguarda as coisas acontecerem. Faça como o velho Jacó, guarda este negócio no teu coração, louvado seja o nome santo de Jesus.
Não precisa correr de um lado para o outro, se desesperar e dizer o que vai ser agora. Vai ser, irmãos, como sempre foi. Na hora certa e no momento exato, Deus tem, irmãos, uma solução para o meu e para o seu problema. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz então que os irmãos de José já não podiam mais e não suportavam mais olhar para ele. Quando José vem ao campo, procurando onde eles estão, ele se aproxima de alguns anciãos e diz assim: vocês viram os meus irmãos? E eles disseram: olha, foi pastorear lá pelos campos de Dotã. E esse José inocente vai até lá e os irmãos pegam ele e, olhando ele chegar, diz assim: lá vem o sonhador, vamos matá-lo. E aí a gente diz para o nosso pai que uma besta fera destroçou o seu corpo e só sobrou a roupa aqui manchada no sangue. Nós matamos um cordeiro e aqui nós manchamos a roupa com o sangue, levamos para o pai e está tudo certo. Rubem, o irmão mais velho, diz assim: não, nós não podemos ter o sangue do nosso irmão em nossas mãos. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele dentro dessa cisterna, esse poço sem água. E pegaram um garoto quando ele veio chegando, certamente bateram nele, lhe arrancaram a túnica que o pai havia lhe dado e lhe jogaram dentro de um buraco. Começa aí, irmãos, a história que piora. Começa aí a história de ruína. Porque antes de José conseguir chegar a ser o José no Egito, nós bem sabemos que ele teve que ser jogado dentro de uma cisterna. Irmãos, tem uma hora na nossa vida que parece que estamos sendo jogados dentro de um poço. Parece que estamos sendo lançados num buraco, numa cova. Mas tem uma coisa, irmãos: a misericórdia de Deus é a corda que nos tira deste poço. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando de repente os irmãos levantaram os olhos, viram uma caravana de ismaelitas vindo no deserto, e Judá disse assim: vamos vender esse nosso irmão, porque é melhor nós vendermos ele porque ganhamos alguma coisa. E assim o sangue dele não estará sobre nós. E vamos ver o que vai ser deste sonhador. Olha, meu irmão, e vamos ver o que vai ser deste sonhador. Tem muita gente que aposta na sua derrota. O adversário trabalha dia e noite e é incansável em fazer, irmãos, alguma coisa para que você tenha a sua derrota. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite: o plano de Deus sobre a sua vida não cairá por terra, ainda que tudo vire do avesso, que o mundo vire de pernas para o ar. Aqueles que estão guardados na mão do Senhor são, irmãos, presentes de Deus, e o Senhor na hora certa há de recompensar a sua vida pelo esforço que você tem feito. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz então que eles jogaram José dentro daquela cova, daquela cisterna, logo desceram uma corda. Eu fico imaginando, irmãos, aquele moço de mais ou menos 17 anos, com o coração pensando o seguinte: puxa vida, ainda bem que foi só uma brincadeira. Meus irmãos, eles são terríveis mesmo. Olha, mas graças a Deus passou esse mal. Porque certamente dentro do buraco ele gritou, ele chorou, ele cansou de chamar. Ele se aquietou num canto, talvez com medo da escuridão, talvez com medo de algum bicho que pudesse ter dentro daquele poço. E quem sabe na hora que ele vê a corda descendo e a tampa da cisterna abrindo, ele diz assim: graças a Deus, o pior já passou, não é? Mas quando a corda desce, e ele vem ali aliviado, vem puxando ele, e quando ele sai em cima na cisterna, os irmãos pegam ele e vendem ele como escravo para os ismaelitas. Ele está dizendo: irmãos, faça isso comigo não. E os grilhões vêm nas mãos, os grilhões vêm nos pés. Os homens, irmãos, têm a corrente preparada. Os homens têm a corrente preparada. O diabo prepara a corrente, mas a chave que abre as portas está nas mãos do nosso Deus. Em todo tempo, a chave que abre esta cisterna, que abre esta corrente, que abre este cadeado, sempre esteve nas mãos de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu amado, meu querido irmão. Quando eu olho para esta palavra, eu percebo um moço que está sendo tirado, arrancado com violência do pai amoroso, da família que zelava, do aconchego da sua casa, de todos os mimos do seu lar. Ele é tirado do pai,
Ele é tirado da mãe. E ele agora é levado, irmãos, com os pés e as mãos em grilhões. Chega lá no Egito, ele diz assim, bom, vamos ver o que acontece. Quando chega Potifar, começa a olhar para aquele moço, vê que ele tem algumas qualidades e leva ele para sua casa. Na casa de Potifar, esse moço agora é um escravo. Ele está em todos os serviços da casa. Até o ponto daquela mulher colocar os olhos nele, a mulher de Potifar, e desejar deitar com ele. A mulher trama um plano contra a vida dele. Irmãos, entenda que antes de melhorar, sempre pode piorar. Ele sai da cisterna, parece que vai melhorar, e piora, ele é vendido. Ele sai da venda daqueles homens ismaelitas, parece que vai melhorar, mas ele agora vai servir na casa de Potifar. Vai esfregar chão, vai limpar banheiro, vai alimentar cavalos, vai... Meu irmão, não era fácil não. Daqui a pouco esta mulher se levanta com um plano, um intento maligno de destruir a vida de José e diz, deita-te comigo, chega-te para cá. José tinha recebido uma capa naquela casa, uma capa que lhe dava direito de ordenar sobre os outros funcionários também. E quando ele chega perto da mulher, a mulher agarra ele com a capa e ele puxa e deixa a capa na mão dela e escapa. Melhorou porque ele passa a comandar a casa, mas piorou porque aquela mulher o acusa de estupro. Amados, a Bíblia diz que Potifar chama este moço, agora avalia este moço, a morte seria certa, mas Potifar conhecia bem a mulher que tinha e manda prender José. José passa preso por 2 anos, 2 anos preso. Quando chega um determinado momento, dentro daquela prisão, ali está com ele um padeiro, ali está com ele um copeiro. O padeiro vem até ele e diz assim, olha José, eu tive um sonho, o sonho está me perturbando. Ele diz assim, me conta o seu sonho. E quando ele vai contar o sonho, ele diz assim, eu fui servir à mesa do rei e os pães rolaram da bandeja. Foram 3 pães que caíram no chão. Aquele José olhou e disse assim, olha meu querido, o teu sonho significa o seguinte, em 3 dias vão te chamar à presença do rei, mas vão cortar a sua cabeça, vão lhe matar. Aquele copeiro se apresentou também e disse assim, eu também tive um sonho, e eu sonhei que eu servia à mesa do rei novamente. E ele dizia assim, olha, em 3 dias vão lhe chamar, só que você voltará a servir o rei, voltará a servir Faraó. Ele diz assim, parece que melhorou, porque agora ele diz assim para o companheiro, quando você estiver na presença do rei, lembra-te de mim, diga para ele que eu estou aqui injustamente. Amados, deixa eu lhe dizer uma coisa, se a tua esperança está no homem que te prometeu, você esqueça. Se a tua esperança está no pastor que está pregando a palavra, esqueça. Se a tua esperança está, irmãos, num plano de governo, nos R$600 que foi liberado na caixa, ou seja lá no que for, esquece. A Bíblia diz que aquele homem sai da prisão, vai à presença do rei e esqueceu de José. Parecia que ia melhorar, mas piorou. Por que eu digo que piora? Porque muitas vezes, quando nós estamos esperando, criamos expectativas acerca de algumas coisas e elas não acontecem, ou pior, acontece contrário àquilo que nós estávamos esperando, a nossa confiança, ela rui, as nossas incertezas se multiplicam. Todas as vezes que eu crio expectativas e as coisas não acontecem, isto frustra os nossos planos. Então, quando eu olho para a vida de José, eu vejo uma verdadeira vida de frustrações. Todas as vezes que esse moço se alegrava porque poderia melhorar, piorava. A situação que nós estamos vivendo, irmãos, é tão delicada que nós não sabemos, irmãos, o que isto vai gerar na economia do país. Eu preciso falar com os irmãos acerca disso. Porque eu sei que no coração de muitos nossos irmãos está esta pergunta. Pastor, o que vai ser? Como vai ser? Alguém me escreveu aqui, a Solange, ela até escreveu lá na própria live. Ela disse, pastor, o meu esposo não quer que eu volte a trabalhar, porque ela é da área da saúde.
E a gente sabe muito bem, irmãos, que muitos hospitais na área da saúde estão, irmãos, sem insumos. Não tem material, irmãos, para proteger os profissionais. E ela diz assim, pastor, o que é que eu faço? Como é que eu vou responder, irmãos? O que é que você deve fazer nesta hora? Amado, querido irmão, só Deus tem uma resposta certa para o teu coração. Escute bem esta palavra que eu estou dizendo a você nesta hora. Deus tem promessas sobre a sua vida. Deus fez promessas sobre você. Nenhuma delas cairá por terra. Nem com o coronavírus, nem com a bolsa estourando, nem com a economia caindo. Nada disso, irmãos, vai impedir um projeto de Deus sobre a sua vida. José estava vivendo, irmãos, um momento de extrema insatisfação, insegurança, um momento delicado da sua vida. 2 anos se passaram depois daquele sonho que ele interpretou. E chega um dia, Deus incomoda não o copeiro, Deus incomoda o próprio faraó. A Bíblia diz que faraó tem um sonho. Ele sonha que lá no campo começa a produzir espigas, 7 espigas grandes, bonitas, formosas, crescem e logo em seguida, espigas secas, mirradas, começam a sair e derrubar as grandes e boas e bonitas e o campo se perde. Algumas vacas gordas vão saindo do mar, daqui a pouco, quando chega na terra, 7 vacas magras, com pestes, vacas doentes. E aí Faraó fica perturbado com este sonho e começa a questionar os sábios lá do Egito, os adivinhadores, a toda aquela turma do esoterismo, e ninguém podia responder. O copeiro, então, é lembrado por Deus. E ele diz assim, olha, ó rei, lá na prisão tem um moço que interpreta sonhos. Este moço, ele falou acerca do padeiro e ele morreu. Falou acerca de mim e eu voltei a servir a sua mesa. Ele sabe o que está acontecendo. Trouxeram José, então, para a presença do rei. E aí tudo começa a mudar. Mas perceba que antes de melhorar, piorou. Antes de chegar a ser o governador, meu irmão, a situação aperta. É jogado na cisterna, é vendido como escravo aos ismaelitas, é grilhões nos pés e nas mãos, é levado preso, é servo na casa de Potifar, é tentado pela mulher, é julgado injustamente, é preso, irmãos, por 2 anos. E quando sai daquela cadeia, vai à presença do rei. E não pense que foi fácil, porque na presença do rei o questionamento que veio ao seu coração foi, eu tive este sonho e eu quero a resposta. Irmãos, como responder às questões dos outros quando nós não sabemos responder aos nossos próprios questionamentos? Percebe isso? A dificuldade é tão grande, irmãos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Do lado de cá, nós como pastores estamos preocupados 24 horas por dia, todos os dias da semana, com o que é que vamos trazer para o coração dos irmãos. O que é que nós vamos pregar para os nossos irmãos. Como é que nós vamos alimentar a alma dos nossos irmãos. Como apaziguar o coração desses irmãos que estão, irmãos, envoltos a tantas preocupações. Como, irmãos? Como nós podemos fazer isso? Aí você diz assim, José, ele é tirado da cadeia e é levado à presença do faraó. O faraó diz assim, eu quero saber o que significa o meu sonho. E ele começa então a descrever, 7 anos de grande fartura virá sobre a terra do Egito, mas 7 anos de muita fome vai se abater após os primeiros 7 anos. Aí o rei diz assim, então de que adianta nós sermos tão abençoados neste começo, para depois nós morrermos lá no final? Aí José diz assim, não, meu senhor, coloque um homem sábio sobre este negócio. Vocês vão plantar 7 anos e sempre na colheita destes anos, vocês vão guardar a 5ª parte em celeiros, porque os celeiros vão se encher e vocês terão provisão para os 7 anos vindouros para sustentar a terra do Egito. E estes celeiros alimentarão as nações que estão vizinhas a nós. É interessante, irmãos, que quando nós
olhamos para o plano de Deus na vida de José, jamais poderíamos entender, eu tenho certeza que José jamais conseguiu entender o porquê que ele estava passando por tudo aquilo. Só que da boca dos irmãos de José saiu uma palavra dizendo o seguinte: vamos vendê-lo e depois vamos ver o que vai ser deste sonhador. Meu irmão, tem muita gente apostando na sua queda, na sua derrota, na sua destruição. Mas vamos ver depois o que vai ser da sua vida, porque Deus já tem liberado uma palavra de vitória para o teu coração. É o Senhor que vai te sustentar nesta crise. É o Senhor que vai alimentar a sua casa, a sua família. É o Senhor que vai guardar a sua entrada e a sua saída. E você vai voltar, porque o Senhor irá com você nessa jornada. Louvado seja o nome santo de Jesus. A Bíblia diz então que Abraão recebe esta promessa de Deus e começa a se cumprir na vida de José. Abraão, Isaque, Jacó, e a promessa começa a se cumprir em José. Passe o tempo que passar, a palavra de Deus não cairá por terra. Louvado seja o nome santo de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa não cairá por terra. Pode tudo piorar neste momento, mas vai melhorar. Pode as coisas todas darem errado nesta hora, mas algo de bom Deus está reservando para a sua igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sempre antes de melhorar, as coisas pioram, meu irmão. Então, se você estava aí preocupado, abatido, pensando como vai ser, as coisas estão acontecendo, eu não tenho controle, eu não sei mais o que fazer, eu não sei como eu vou pagar, eu não sei como eu vou comprar, eu não sei como eu vou negociar. Não faça dessa maneira, irmão. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Deus te levou e Deus te trará. O Senhor te sustentará em todo o teu caminho. A vitória é tua em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Então nós olhamos para a palavra de Deus e aquilo que Deus promete a Abraão, ele deixa passar Isaque, deixa passar Jacó e vem agora cumprir em José. José interpreta os sonhos e o faraó diz assim: como poderia haver alguém mais capacitado do que este moço para estar sobre este negócio? E ele então convida José e diz assim: a partir de hoje, debaixo do Egito, você só vai responder para mim. Deus colocou José, irmãos, como o próprio governador do Egito. O faraó estava sentado no trono, mas quem governava era José. Irmãos, nesta terra de peregrinação, neste momento de escassez, nesta hora de dificuldades, em que você está dizendo assim, está uma coisa acontecendo atrás da outra, pastor. É uma pancada atrás da outra. É como a Bíblia diz que é como uma cascata que você vai caindo e parece que a água vai tocando por cima e você tira a cabeça para respirar e daqui a pouco vem outra onda e vem outra e você diz assim, eu não estou suportando mais. Mas antes de melhorar, tudo piora. Fica tranquilo. O que você não pode esquecer e tirar do teu coração é que Deus está no controle da tua vida e também da situação. As circunstâncias, no momento, podem ser contrárias. As circunstâncias, por agora, podem fazer com que você não enxergue o plano real de Deus sobre a sua vida. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando eu olho para a palavra de Deus em João, no capítulo 16, versículo 33, é o que eu acho lindo no Evangelho. É que Jesus nunca enganou seus fiéis. Ele disse assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor já venceu, irmão. A vitória já está garantida. Eu quero dizer para você nesta noite, tenha paz no teu coração. Deus está mandando esta palavra para você, alertando você de que as coisas vão piorar. Porque quando a má notícia chegar, você não se desespere. Você coloque tudo nas mãos do Senhor.
Quando alguém disser, olha, está dando errado, vai acontecer assim, não se desespere. Antes de melhorar, as coisas pioram mesmo. E não tem nada ruim que não possa piorar depois. Porém, aqueles que guardam a palavra de Deus, estão debaixo da promessa de Deus, descansam os seus corações, porque o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra na sua vida. A Bíblia diz então que José passa a governar. E tem uma coisa, a fome se alastra por toda a terra. E está José agora sentado num trono, levado nos ombros por alguns servos. Ele é colocado num determinado lugar e todas as pessoas precisavam, como que num censo, trazer o número dos seus familiares e determinar de onde estavam vindo, de que terra eram, de que família pertenciam, quantos eram na casa. E era José quem ia determinar a porção que cada família ia levar. Olha só que coisa, irmão. As coisas de Deus são assim. Por hora, você não tem o controle de nada. Em um momento da nossa vida que a gente não tem, irmãos, controle de coisa nenhuma. Eu não sei como acontece, eu não sei como eu estou passando, eu não sei o que virá pela frente. Porém, num outro momento, quando tudo estava ruim, Deus faz melhorar e devolve às tuas mãos o controle de toda a situação. É José quem determina o que entra e o que sai do Egito. É José que determina o quanto se dá de provisão para a vida dos outros. É nesta terra de peregrinação, é neste momento de grande aflição e preocupação dos nossos corações, é que Deus está gerando uma bênção para cada um de nós. Mas a promessa de Deus a Abraão é que o povo ficaria cativo numa terra de peregrinação por 400 anos. Só que este povo ficaria cativo e não sairia de mãos vazias. Sairiam com muitas fazendas. Isto fala de ouro, de prata e de provisão. Entenda uma coisa, meu amado querido irmão. Quando a família de Jacó é atingido pela fome, lá onde eles estão, eles têm que descer de Canaã e vir até o Egito. Quando eles chegam ao Egito, o José, olhando, conheceu seus irmãos. Ele viu Rubem, ele viu Judá, ele viu aqueles que riram, que zombaram dele, que bateram nele, que lhe arrancaram a capa, que lhe jogaram na cova e que lhe venderam como escravo. Irmãos, não é fácil administrar as emoções quando Deus tira tudo de você e quando Deus devolve tudo a você. Não é fácil, não é fácil. Mas o grande segredo, irmãos, da vitória aqui de José é que, embora ele guardasse alguma coisa no coração e Deus estava abençoando ele, e agora era o momento, sabe do quê? Dele se vingar. Era o momento dele fazer, irmãos, com os irmãos 10 vezes pior do que os irmãos fizeram com ele. Porém, irmãos, ele traça um plano. Ele coloca uma taça de ouro em uma das sacolas dos irmãos e acusa os irmãos de ladrão. Prende a Judá e diz assim, olha, você só sai daqui se você provar que a história é verdadeira. Seu irmão Benjamim é um garotinho, está vivo, traz ele e traz seu pai também. Ele diz assim, não, meu pai não vai suportar se trazer o menino. Por que não? Porque o meu irmão morreu e o meu pai entristeceu demais. Irmãos, a bênção de Deus lança por terra toda mentira, toda calúnia, toda perseguição. Tem que desfazer. É lá, irmãos, aonde está a ferida aberta, é que Deus tem que mexer. Quando eles disseram isso, a Bíblia diz que José se retirou e chorou e pranteou, que se ouvia o choro dele lá fora. E ele volta, então, ele diz assim, chame o seu pai e o seu irmão Benjamim, porque se não for verdade, o seu irmão vai morrer. E então ele reúne a família e traz todos eles ao Egito. E quando chegam no Egito, José se revela a todos eles como sendo o grande governador do Egito, mas o José de Jacó, o menino de Canaã. Sabe o que eu acho lindo nessa história? É que quando os irmãos veem que José é o governador, a Bíblia diz que todos eles caem de joelhos, inclusive Jacó. E então ele toma Jacó pelas mãos, levanta o seu pai, os seus irmãos se colocam de pés também,
E eles começam ali a chorar, a prantear e dizer: José nos perdoe, José nos perdoe, certamente com o medo do que viria pela frente. Mas José tem uma resposta de Deus para aqueles irmãos. Ele diz assim: meus irmãos, não precisam chorar, nem se lamentar, porque todo o mal que vocês me fizeram, Deus tornou para mim em bênção. E para este tempo o Senhor me levantou para ser aquele que vai socorrer não só vocês, mas a todas as nações. Irmãos, coisa linda que Deus faz. Deus permite que tudo piore, para que depois a bênção venha por completo. Deixa eu lhe dizer outra coisa. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo muitas ações de Deus que primeiro pioraram, mas depois melhoraram. Observe, irmãos, que Daniel está orando todos os dias. Daniel está orando. Alguém tenta tramar contra a vida de Daniel e não consegue pegá-lo em nada. E diz assim: como nós pegamos esse homem? Só podemos pegar ele na própria lei dele. Ah, é? Começaram a observar a vida de Daniel. Viram que ele era um homem que orava 3 vezes ao dia. Logo eles vão lá e fazem uma lei e diz assim: vamos fazer uma lei, um decreto, que determine que ninguém pode orar mais a não ser para o rei. E eles colocam esse decreto e ficam observando. Daniel vai orar, daqui a pouco aqueles homens vão lá e denunciam ele. Olha, Daniel está orando a outro Deus, ao Deus dele. O que nós fazemos? Qual que é a pena para isso? A pena é ser jogado na cova dos leões. Daniel era amigo do rei. O rei olhou para Daniel e falou: você estava orando, meu filho? Ele estava orando sim. A quem? Ao meu Deus. Ele diz assim: Daniel, vou ter que te jogar na cova. Joga Daniel na cova. Irmãos, tudo piorou. Mas daqui a pouco, ao amanhecer, vai o rei à beira da cova e grita lá de fora: Daniel, porventura o Deus a quem tu serves te livrou dos nossos leões? E Daniel lá de dentro grita assim: vive, ó rei, a tua alma, como o Senhor me visitou nesta noite e fechou a boca dos leões. O Senhor vai fechar a boca dos leões, irmão. Você precisa crer na palavra de Deus, que Deus vai fechar a boca dos leões. Louvado seja o nome santo do Senhor. Na cova que você se encontra, Deus vai entrar aí e vai fechar a boca dos leões. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Daniel sai daquela cova, o edito que sai é o seguinte: nós vamos adorar somente o Deus de Daniel. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz sobre aqueles 3 moços que acompanhavam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam numa reunião solene, onde o rei determina: olha, todos vão se dobrar perante a imagem, ao toque das cornetas, das buzinas, dos tambores, todos devem se curvar e se prostrar. Aqueles moços, irmãos, a multidão ajoelhou, e os 3 ficaram destacados no meio da multidão. Alguém olhou de lá e disse assim: rei, tem 3 moços lá que não se dobraram. Olha, meu irmão, a fidelidade sua para com Deus conta muito nesta hora da crise. É na fidelidade que Deus vai abençoar a tua vida. O que Deus precisa ver de você é que você não se dobre perante as dificuldades que se apresentarão. A Bíblia diz que gritaram de lá: olha, os moços não se dobraram. E eles permaneceram de pé. E o rei disse: olha, se vocês não se dobrarem, vou aquecer a fornalha 7 vezes mais e vou lançá-los lá. E a resposta que veio deles foi a seguinte: olha aqui, ó rei, fique sabendo que o Deus a quem nós servimos de contínuo, ele pode nos livrar das tuas mãos e também da fornalha de fogo ardente. Porém, se ele não nos livrar, nós não serviremos a você, aos seus deuses, e nem nos dobraremos. Aí interessante que na mesma hora foram pegar os moços, amarraram os pés, amarraram as mãos e lançaram lá dentro da cova, lá dentro do forno, do fogo aceso. E quando eles olharam de novo, os moços estavam libertos, caminhando de um lado para o outro, devia ter virado um culto pentecostal lá dentro, e havia um 4º homem na fornalha. Louvado seja o nome santo de Jesus. Tudo piorou. A pressão, as pessoas, os dedos acusando, aqueles que torciam contra, os homens que os pegaram, os amarraram, piorou demais. A fornalha acendeu 7 vezes, ficou muito pior. Mas quando eles são lançados,
As mãos soltam, os pés soltam. Isto Deus está falando. Tuas mãos serão libertas e abençoadas, para que onde você toque, Deus abençoe. Aonde você pise, o Senhor lhe dê por herança. Louvado seja o nome santo de Jesus. E quando eles são tirados de lá de dentro da fornalha, a Bíblia diz que eles saem, se apresentam e nem cheiro de fumaça havia nas suas roupas e nem o cabelo chamuscou de chama alguma. Porque o Senhor, irmãos, nos guarda. Tudo pode piorar, mas depois melhora. A Bíblia vai dizer, irmãos, que uma mulher sírio-fenícia, lá no capítulo 7, a partir do versículo 24 de Mateus, que esta mulher ela está com a filha terrivelmente endemoniada. Uma filha está tomada de demônios. A situação é terrível. Esta mulher sabe que Jesus está numa casa, corre até esta casa, se apresenta a Jesus e diz: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia dela, faça alguma coisa por nós. A resposta de Jesus foi: filha, não é lícito pegar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos. Olha, irmão, que palavra. Isto é o mesmo que dizer o seguinte: não é lícito eu dar uma bênção para aqueles que rejeitaram a palavra. Os cachorros são aqueles que rejeitam a palavra. Era isso que Jesus estava falando. Não é lícito eu pegar uma bênção daqui da mesa dos filhos e tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Mas ela disse assim: Senhor, até os cachorrinhos comem daquilo que cai da mesa dos seus senhores. E ele disse assim: por esta palavra seja abençoada, pode ir em paz, o demônio já saiu da sua filha. Observe, irmãos, que coisa gloriosa. Parece que estava perdida a situação. Ela vem em busca de uma solução, a resposta é: não tem bênção para você. Não tem pão para cachorrinho. Tudo piorou, mas depois melhorou. A Bíblia vai dizer, irmãos, do cego de Jericó. Está lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 48. Aquele moço cego está sentado à beira de uma estrada, ele vê uma multidão passar, ouve um barulho. Ele diz assim: mas que barulho é esse? Que multidão é essa passando? E alguém diz assim: é Jesus de Nazaré. É um homem que faz milagres. Ele diz assim: milagres? Esta é a minha hora. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus continua andando. A situação está piorando. Porque a única oportunidade que ele tem, irmãos, de receber uma cura, um milagre de Deus, está se afastando dele. Aí ele está dizendo: ô Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cada vez ele grita mais. E a multidão vem piorar a situação, dizendo assim: cala esta boca, você está importunando o mestre, para de gritar, fica sentado aí, não vem andando atrás não. Os impedimentos são muitos para que a bênção de Deus chegue até nós. Mas o que eu não posso parar de falar, de fazer na hora da crise, é de clamar a Deus: ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus parou e mandou chamá-lo. E quando o chamou, perguntou: o que queres que te faça? E ele diz assim: Senhor, eu quero ver. Ele diz assim: então veja, a tua fé te salvou. Mas antes dele receber a bênção, piorou. Nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos os discípulos estão no meio do mar, num momento tão delicado da vida. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 35 em diante, você vai encontrar ali os discípulos atravessando mais uma vez o mar da Galileia. Fortes ventos batem contra a embarcação. A água está agitada, as ondas estão entrando no barco e Jesus está deitado, com a cabeça numa almofada, dormindo dentro do barco. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. No barco da tua vida, você tem direito, irmão. O barco é teu, o remo é teu. Você pode ver que Jesus não pegou o remo, Jesus não remou em momento nenhum. Jesus está dormindo. A direção Deus deu. Mas o barco é seu, o remo é responsabilidade tua. No momento da crise, você não para. Não para. Trabalhe, se esforce, ore, busque a Deus. Continue se esforçando naquilo que você faz. Agora, a direção é Deus quem vai dar. E ele está lá, parece que dormindo. Os apóstolos começam a desesperar e dizem assim: Senhor, mestre, não se dá que morramos. E Jesus então se levanta, olha para eles e diz:
Homens de pequena fé. Olha para o vento e diz assim: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. O vento parou de soprar, as ondas pararam de bater contra o barco. E a Bíblia diz que houve grande bonança. E eles olharam então e disseram assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, no nosso barco, a situação pode piorar. As águas podem se agitar, os ventos podem soprar, mas você continue remando, porque Deus vai dar a direção. Você continue remando, atravessa essa tempestade, porque Deus vai lhe dar direção. Existe um porto seguro aguardando a tua vida, louvado seja o nome santo de Jesus. Eu olhei para uma outra situação, está lá em Atos no capítulo 27, que a Bíblia diz que Paulo, como um preso, já estava ruim. Paulo estava preso dentro do porão do navio. Era ruim a situação. Mas a Bíblia diz que se levanta um vento chamado Euroaquilão. Paulo chegou a dizer para o capitão: não vamos viajar agora, o tempo não é favorável. Ele disse assim: o tempo é favorável, nós vamos agora. Aqueles que saem da direção de Deus, irmãos, os danos são terríveis. Paulo está dizendo assim: bom, você é o capitão, né? E ele é preso, vai fazer o quê? Já estava ruim. Preso com os pés, as mãos amarradas e dentro do porão do navio. A embarcação está sendo jogada de um lado para o outro. O desespero é tomado de toda a embarcação. Os soldados que ali estão em volta do capitão e o capitão diz assim: começa a aliviar o peso. Começaram a jogar as caixas, as mercadorias, foram lançando tudo no mar. As coisas estavam piorando. Já estava ruim e agora estava piorando. A Bíblia diz então que alguém lança uma ideia: olha, vamos chamar os nossos presos, vamos matar a todos eles e vamos jogar no mar, porque eles não podem escapar. E aí o capitão, temendo, chamou a Paulo e Paulo disse assim: o Senhor a quem eu sirvo enviou um anjo esta noite e falou comigo e disse a mim que os homens desta embarcação ele me deu. Vê como a situação muda? Tudo estava ruim, piorou, mas o controle, irmãos, Deus deu na mão de Paulo. E Paulo disse àquele homem: olha, dê pão e dê água para estes homens para que eles retomem o ânimo, porque nenhum destes homens vai se perder e nenhum fio de cabelo deles vai se perder. Aí algum desses soldados tentaram fugir lá pelo fundo e ele diz assim: olha, se eles descerem da embarcação, eu não posso fazer nada por eles, mas se ficarem, estarão vivos. O capitão então mandou cortar os batéus, os barcos salva-vidas foram lançados fora. Irmão, quem numa tempestade lança barco salva-vida fora? A minha vida e a sua, irmãos, não é segura nas ofertas de alguém. A minha vida e a sua, ela é segura nas mãos de Deus. É o Senhor quem se faz presente, é pela palavra de Deus é que nós alcançamos a nossa vitória. Paulo disse assim: se ficar no barco está vivo, se descer eu não posso fazer nada pela vida deles. A Bíblia diz que a água era tão violenta que começou a arrebentar a proa do barco. Deu num banco de areia e o barco começou a desmantelar inteiro. E a ordem do capitão foi: cada um se segure no que puder. Pedaços de madeira, caixotes e o barco se desfazendo e cada um pegou uma ripa e saiu, meu irmão, nadando. Mas quando chegaram na praia, todos os homens que foram contados estavam na praia, guardados e protegidos debaixo das mãos potentes do Senhor. Tudo pior, irmão. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu entendo ainda que lá no capítulo 2, quando a diáspora acontece, capítulo 12 de Atos, Pedro está sendo perseguido. Irmão, já estava difícil. Os homens acabam prendendo a Pedro. Ficou pior. Levaram ele para a prisão, encerraram ele na cadeia. Ele está agora, irmãos, com 16 soldados fazendo a guarda dele. As mãos dele estão algemadas, os pés estão algemados em grilhões. E, segundo a história, tem um soldado no pé direito, um soldado no pé esquerdo, 2 soldados na porta, 4 soldados pelo lado de fora da cela, 4 soldados no corredor e 4 soldados no acesso à rua. São 16 soldados tomando conta de Pedro. A situação não era fácil, irmãos. Piorou demais. Por quê? Porque eles haviam matado o Tiago, o apóstolo Tiago,
E agora, na Páscoa, eles iriam matar o apóstolo Pedro. Só que o apóstolo Pedro, tão preocupado, foi dormir. Arrumou um travesseiro, um cobertor, deitou no cantinho e dormiu. Ora, irmão, a situação tão difícil, mas ele confiava em Deus e nas suas promessas. A Bíblia diz que Pedro seria tomado pelas mãos quando velho, seria levado e trazido para onde não queria. Ele não morreria naquele momento. Ele então confia na promessa de Deus. Ele deita e dorme, ao ponto de um anjo ter que vir acordá-lo. O anjo coloca uma capa nele, uma capa que o torna invisível. As cadeias caem dos pés e das mãos quando ele se levanta. Mais uma vez eu digo para você, os homens, meu irmão, eles têm sempre, irmãos, o cadeado. O diabo vem sempre com a corrente. Eles sempre preparam, irmãos, alguma coisa para lhe prender, mas a chave ainda continua nas mãos de Deus e ele usa para abrir e fechar as portas que beneficiam a minha e a sua vida. A Bíblia diz que Pedro, então, ele sai, irmãos, daquela cela, ele sobe as escadas, ele ganha a rua, e quando ele chega na rua, ele diz assim, eu não estou sonhando. Ele achava que estava sonhando. Tudo que piorou para ele, naquele momento, melhorou. O alívio, o descanso, a paz que veio ao seu coração. A mulher do fluxo de sangue também não foi diferente. A Bíblia diz que ela sofreu 12 anos com a doença. 12 anos. 12 anos. Gastou tudo que tinha, o que faz entender que essa mulher era rica, que ela tinha, irmãos, bens, e não eram poucos. Foram 12 anos gastando dinheiro para que recuperasse a sua saúde. Nenhum médico pôde fazer nada com ela. Todos os médicos vasculhavam ela, olhavam para ela e examinavam ela e não achavam a cura para o seu problema. Jesus está indo num caminho, a multidão está lhe apertando, ela vem por trás de Jesus. Jesus não viu esta mulher, mas quando ela toca em Jesus, o problema é solucionado na hora. Louvado seja o nome santo de Jesus. Tem muita gente olhando para a tua situação e não pode fazer nada por você. Não pode lhe ajudar, não pode lhe socorrer, não tem o que fazer. E não é porque não querem, é porque estão muitas vezes na mesma situação. Mas tem uma coisa, Jesus, irmãos, está andando, caminhando, e quando ela se põe no caminho de Jesus, ainda que Jesus não a visse, quando ela tocou em Jesus, virtude dele saiu, e o que tinha nele passou para ela. Todos os médicos que olharam e examinaram não acharam, mas eles, sem ver, sabiam onde estava a sua enfermidade, a sua dor. Ela é curada instantaneamente, e ele diz assim, de mim saiu virtude. E ela diz assim, Senhor, foi eu que te toquei. Ele diz, vai em paz, minha filha, porque a tua fé te salvou. Amados, quem vai nos salvar no meio desta situação, desta crise que se abateu, deste momento de dificuldade, é a nossa fé. Creia em Deus, provedor, um Deus, irmãos, que cuida, que zela, que olha por nós. É este o Deus que estamos apresentando aqui nesta noite. Por isso, quando nós olhamos ainda para a palavra de Deus, nós vamos ver Jesus. Jesus está, talvez numa quarta-feira, orando, buscando a Deus no Getsêmani. A situação, irmãos, era terrível. Ele estava numa situação tão ruim, que a Bíblia diz que o seu coração acelerou tanto, que ele começou a chorar gotas de sangue, a suar gotas de sangue, e a sua oração era, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Ele sabia, irmãos, os socos que ia levar no rosto. Ele sabia o número de varadas que iria levar nos lombos, nas pernas, nas costas. Ele sabia, irmãos, quantas chicotadas haveria de levar. Ele sabia, meu irmão, que seria arrastado por aquela via cruz. Ele sabia, irmãos, que seria apedrejado, cuspiriam, xingariam, blasfemariam. Pessoas, irmãos, enraivecidas, endemoniadas. Soldados, irmãos, que estavam tomados pelo mal, que queriam destruir com Jesus. Ele sabia de tudo isso. Estava ruim demais. Quando ele pensa que não, ele se levanta da oração e ele percebe que o lugar está cercado de soldados. Piorou. Aqueles soldados se aproximam e, para piorar, vem o amigo, Jesus, a quem ele deu bocado na boca. Olha que intimidade de Jesus com Judas.
E ele vem e diz assim: aquele a quem eu beijar, este é o Cristo. Ele recebe um beijo. Irmãos, tem coisa pior do que no momento que você está vivendo uma situação de dor, uma situação de pânico, uma situação de incerteza, uma situação de insegurança. Você ser traído? Tem coisa pior? A Bíblia diz, irmãos, que já estava ruim. Piorou muito mais. E Jesus diz assim para Judas: aqui vieste, amigo. Faz o que tem que fazer. Ele vem e beija Jesus e diz assim: com um beijo tu me traz. E aí então ele é entregue nas mãos daqueles homens. É arrastado, irmãos, é espancado e não para por aí. Ele é levado para os romanos e quando ele é crucificado, ele morre em 3 horas depois. Tanto sofrimento. Mas a Bíblia diz que passa-se a sexta, passa-se o sábado e quando chega o domingo, a morte não pôde lhe segurar. Louvado seja o nome santo de Jesus. Porque aquele, irmãos, que rejeitou a glória, que desceu dos céus, que veio habitar entre os homens e se fez homem como nós somos, que se humilhou na condição de homem até a morte e morte de cruz. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas que ele foi exaltado sobre todos os homens. O seu nome está sobre todos os nomes. A glória que lhe era dele desde o princípio da fundação do mundo lhe foi devolvida. O Jesus que nós servimos aqui, irmãos, ele viveu um momento de dificuldade, de angústia, de ansiedades, mas tudo piorou para ele até a morte, até ser sepultado. Mas quando ele ressuscitou, irmãos, melhorou e melhorou muito, porque ele pôde nos fazer promessa de que aonde ele está, nós vamos estar também, para que aonde ele esteja, estejamos nós também. Por isso, irmãos, estamos com esta palavra, que o Senhor possa guardar o teu coração de todo o mal que ainda há de vir por sobre a face da terra. Se vier as dificuldades, as incertezas, inseguranças, creia, poderoso é o Senhor para te livrar de todo o mal. Louvado seja o nome santo de Jesus. Eu quero orar por você nesta hora e agradecer a Deus, porque eu creio, irmãos, que este Deus há de nos guardar em todo o tempo e o Senhor vai ser glorificado na sua vida. Não abra mão na dificuldade. Adore a Deus. Quando todo mundo se curvar, se mantenha de pé. Quando todo mundo disser que não pode, você continue firme. Quando todos disserem, cadê o sonhador? Lá na frente você revelará o sonhador. É na crise que Deus quer abençoar você. É no momento da dificuldade de muitas pessoas é que Deus quer prosperar a sua vida. Creia na palavra de Deus e receba de Deus a vitória nesta noite. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Senhor, a tua palavra foi pregada e eu creio, Senhor amado e santo, que é bem verdade, meu Senhor, e muitas vezes isto tem acontecido. As coisas que já são ruins, ó Deus, para nós, muitas vezes vêm a piorar. Mas certo é, ó Deus, que o Senhor tem, ó Pai amado e santo, as chaves que abrem todas as portas. E que na hora certa, Senhor, o Senhor há de melhorar a vida dos teus servos. Pai, eu te peço neste momento, ó Pai, guarda o emprego, guarda o trabalho, guarda a empresa, guarda os negócios dos teus filhos. Senhor, mais do que isso, guarda a vida, Senhor amado e santo, de todo este mal que está se abatendo sobre a terra. Nos guarda deste vírus, ó Senhor. Nos guarda, Senhor, das doenças. Nos guarda, Senhor amado e santo, de todo sentimento, ó Pai, de pânico, ó Deus, de medo, de incerteza, Senhor, de depressão. Em nome de Jesus eu repreendo todos os espíritos de depressão, Senhor, que tenta se abater num momento como este. Pai, em nome de Jesus, guarda os teus filhos, eu te louvo, ó Deus, agradecendo, certo da vitória, tu vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus, e amém. Que o grande amor de Deus, irmãos, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um dos irmãos. Você que quer a bênção, diga aí na sua casa, amém. Deus abençoe, forte abraço, fiquem com Deus e no domingo, irmãos, na quinta-feira nós estaremos aqui de volta
com o nosso culto dos obreiros e vamos ver o que Deus prepara para nós aí, que se algum obreiro vai aparecer aqui para pregar, ou se a gente traz uma palavra, ou o Danilo, ou a nossa irmã Juliana, ou a Giovana, vamos ver. Tá bem, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique com essa palavra no teu coração. O momento é delicado, as coisas vão piorar, mas a certeza que nós temos é que Deus está cuidando de nós. Deus abençoe, forte abraço, tenham uma noite de paz.